Olá, muito bom dia. Estamos na quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Então, nós vamos iniciar aqui a leitura, meus irmãos, do capítulo 46. Como de praxe, nós lemos todo o poema e vamos iniciar na primeira estrofe do poema. Então, capítulo 46, e o poema nos traz o seguinte: existindo o caminho sob o céu, conduzem-se os cavalos para estercar. Não existindo o caminho sob o céu, amam-se os cavalos para viver nas fronteiras. Não há delito maior do que estimar os desejos. Não há calamidade maior do que não saber se contentar. Não há erro maior do que desejar possuir. Por isso, com a suficiência de quem sabe que é suficiente, haverá sempre o suficiente. Lembram que foi falado no vídeo passado? Sobre desejos, pedidos e tudo mais? É isso que nós vamos começar a trabalhar em nossa consciência aqui. Então, este capítulo 46 é uma continuação da estrofe passada. Vocês vejam que este livro, capítulo a capítulo, ele vai nos esclarecendo o que é o soltar, ausência de desejos. Então, a primeira estrofe nos traz o seguinte: existindo o caminho sob o céu, conduzem-se os cavalos para estercar. Não existindo o caminho sob o céu, armam-se os cavalos para viver nas fronteiras. Caminho sob o céu é o caminho espiritual taoísta e simboliza uma vida de ordem, paz e harmonia. Então, caminho sob o céu simboliza o quê? A iluminação espiritual, que é uma vida de paz e harmonia. E ordem, entendeu? É negentropia. Ordem na mente. Quando esta qualidade de vida é implantada no reino, os cavalos, que simbolizam a força da ação, colapso da função de onda, são usados para espalhar adubos pelos campos. Lembram solo férteis da consciência? Mas quando se perdem a ordem, os cavalos são usados para a guerra. E aí vira entropia, porque daí aquela desordem, e aí voltamos a colapsar o que nós estávamos colapsando, e até pior, né? Então, lembram? Este conceito tem origem na história da China, um país essencialmente agrícola na antiguidade. Mas devido às constantes invasões que sofria e às consequentes guerras em que se envolvia, adotou para seus exércitos uma estrutura em que os homens se revezam nas funções de camponeses em épocas de paz e de soldados em épocas de guerra. Assim, em períodos de paz, os guerreiros se transformavam em agricultores e seus cavalos eram usados para arar e adubar a terra com esterco. E quando a guerra era deflagrada, esses mesmos cavalos eram usados para carregar armas e transportar os homens para os campos de luta, em defesa de suas fronteiras. Desta forma, através do trabalho braçal de cultivo da terra, que assegurava a fartura de alimentos para seu povo em tempos de paz, os soldados camponeses praticavam os exercícios que lhes garantiam a força física necessária para o embate nos tempos de guerra. Fazendo uma analogia deste conceito com o modo de vida da humanidade na atualidade e considerando o reino como o organismo de uma pessoa, a frase ensina que não deve se desgastar preparando-se um confronto que não existe. Não vive em disputa ou em guerra com outros seres ou consigo mesmo. Antes deve usar todas as suas potencialidades simbolizadas pela força do cavalo para arar seu próprio campo. O que é arar o seu próprio campo? É entender a si mesmo, praticar a interioridade, a integridade, ir para dentro, pensar o que eu estou projetando no outro, por que eu estou mexido com isso. Então, lembram a técnica do espelho? É isso que é arar seu próprio campo.
limpar a raiva, o ódio, o ressentimento, limpar todos esses sentimentos, deixar o coração zerado, para que este coração seja transbordado pelo Espírito. A gente morre, o nosso ego, todos os dias, para renascermos em Espírito, ou seja, nos tornarmos o Filho de Deus. Filho, tudo que eu tenho, você tem. O lugar onde você está é solo sagrado, já foi nos dado, é por herança divina tudo nosso. Só que nós colocamos fora pelos nossos conceitos. Continuamos aqui. Fortalecendo seus músculos e tornando fartos os alimentos do seu reino, simbolizados pela expansão da sua consciência e pela solidificação de sua energia. E se a situação se modificar e se o seu território for invadido e ela precisar defender suas fronteiras, será uma pessoa forte, preparada para a luta que por fim chegou. O que é uma pessoa preparada para a luta? É aquela pessoa que vai olhar para a aparência e transcender a ela. Que vai olhar para a situação, beleza, vamos resolver, mas que não vai trazer essa situação para o seu campo emocional. Lembram? Emoção é energia, energia e emoção é a mesma coisa. Então, quando nosso sistema emocional é alterado, a nossa frequência é alterada e a nossa energia também é alterada. Então, o estado emocional negativo, baixa-se a frequência, e aí estamos suscetíveis à frequência dos negativos, trazendo tudo de negativo para nós. Campo eletromagnético. Então, a gente precisa estar muito atento, meus irmãos, com o nosso emocional. Tá? Então, primeira coisa é nos entendermos a nós mesmos, lidar com as nossas emoções, pensamentos e emoções, rever o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que nós temos de paradigma e de sistemas de crenças para limpar, o que está travando o nosso progresso, que é nós mesmos que nos travamos, não é o uso de qualquer ferramenta, não é um estudo, é nós mesmos que precisamos chegar a um consenso de nós mesmos e sempre nos resgatar. Esta interioridade que eu falo é voltar para dentro, é nos resgatar, meditar, entrarmos em contato com nós mesmos, porque ali estão todas as respostas que a gente precisa. Quando muitas vezes a gente pede alguma coisa ao professor, ele diz: a resposta está dentro de você. Medite para acessar a sua centelha divina. Não é isso que ele fala? Então, é a prática no qual eu estou dizendo que nós precisamos ter paciência, praticar dia após dia, até chegarmos a um entendimento de que é dentro de nós que está a solução. Ok? Ficamos por aqui, neste dia maravilhoso de quarta-feira. Voltamos amanhã, na quinta-feira, para continuarmos lendo aqui o capítulo 46. Tá? Temos mais 2 estrofes deste capítulo, para encerrarmos o capítulo 46 e passarmos ao capítulo 47. Tenham todos um ótimo dia, que a paz seja convosco e até amanhã.